Ah, tal, aquele homem, ele é muito rico. Vou fazer alguma coisa para poder irritá-lo, né? Fazer alguma coisinha. O que que eles fizeram? Os escravos viram que ele era muito rico, foi lá e entulharam todos os poços com terra. É, entulharam os povos que seu pai havia cavado, tal. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde habitou. Vocês perceberam que é mais ou menos a mesma situação que Abraão viveu quando ele estava com Ló, seu sobrinho, e que eles ficaram muito ricos e aí os escravos de um, os servos de um começaram a brigar com os servos de outro, porque por causa de espaço. E aí houve também isso aqui. Ele, o rei Abimeleque chegou para ele e falou: ó, aparta porque a gente não pode ficar no mesmo lugar. Aí saiu dali, acampou-se no Vale de Gerar, onde foi habitar, e tornou Isaac a abrir poços. Ele abriu outros poços, porque para você viver você tem que ter água. Para você ter água, você tinha que cavar poços. Aí cavou poços nos dias em que tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que já havia lhe dado seu pai. Cavaram os servos de Isaac no vale acharam um poço de água nascente, quer dizer, água limpa, água que vinha diretamente da nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Quer dizer, o cara mora num lugar que não é dele, ele está ali como um peregrino. E aí o rei fala: ó, sai daqui de perto, porque para não ter briga por causa de inveja, tal, vai morar em outro lugar. Ele foi. Ele cavou poços e Deus sempre estava com ele, o abençoava. Aquele povo começou a encher o saco de novo. Esta água é nossa, você está na nossa terra. Você não, ó, por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então o significado do poço significava contenda. Então cavaram outro poço e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, quer dizer, eles ficavam num lugar, abriam poços para eles poderem sobreviver, né? Para poder, que a água é vida, a água dá vida a todas as coisas. Mas havia essa briga, essa inveja, essa coisa chata, né? Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rebote, porque agora porque assim, ó, chamou Reobote, desculpa, gente, é Reobote, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E dali eles subiram para Betseba, uma outra cidade. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, que falou assim: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, a gente vê que em todo tempo, quando a pessoa, como o Isaac era muito próspero, havia muita inveja. E por causa disso, ele foi obrigado a ficar num lugar, ficar em outro, ir para um lugar, ficar em outro. Então, às vezes, a nossa vida está sendo dificultada porque nós possuímos algo em nós que difere de outras pessoas, e por causa de inveja, por causa de ciúmes, por causa, sei lá do que, qualquer um outro sentimento negativo, obras da carne, e, e aí não se tem mais como viver. Qual viver no mesmo ambiente, no mesmo lugar onde há briga, onde há rixa, onde há rivalidade. A situação, quando está dessa forma, o que você tem que fazer? Você tem que sair dali, porque não é naquele lugar falar: não vou sair daqui porque aqui é meu pedacinho de chão, porque aqui Deus me abençoou, porque Deus te abençoou ali, mas Deus vai te abençoar onde você quer que você vá, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. É você que é o templo do Espírito Santo. Então, aonde você que estiver, é aonde o lugar tem que ser abençoado. Não um pedaço de chão, não um pedaço de terra.
Você está entendendo? E aí falou que Deus abençoou e Deus confirmou novamente a bênção sobre a vida de Isaac, de que por causa de seu pai, pelas promessas que estavam sendo na vida de seu pai, ele também seria abençoado. E aí faz assim, olha, de Gerar foram ter com então eles ficaram na cidade de Gerar, só que aí Isaac foi falar novamente com Abimeleque, porque aquela cidade toda era desse rei, ele estava vivendo aqui, é como assim, eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, existe São Paulo capital e existe a grande São Paulo, que são cidadezinhas em volta da cidade grande de São Paulo. Então eu imagino que Isaac foi morar num lugar, não deu certo, foi morar num outro, não deu certo, foi morar em outro, não deu certo, até que ele ficou num lugar que Deus confirmou a bênção, Deus estava abençoando. Aí ele foi conversar com Abimeleque novamente e seu amigo, foi conversar, ter com Abimeleque e seu amigo, Alzate e Ficol, comandante do exército, eles eram amigos. Aí eles foram conversar com ele, ali ele falou assim, ó, por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Aliás, não foi Isaac que foi conversar com ele, foi Abimeleque e os seus amigos. Foram conversar com Isaac. E Isaac falou, por que vocês vieram aqui? Vocês vieram, já brigaram comigo, me expulsaram? Aí ele respondeu, vimos claramente que o Senhor é contigo. Gente, quando Deus é na nossa vida, não tem como ser diferente. As pessoas têm que notar, as pessoas têm que ver algo diferente em nós. Eles têm que olhar em nós e ver em nós Deus, eles têm que ver em nós Jesus, eles têm que ver em nós o Espírito Santo. E foi isso, exatamente isso, que eles viram na vida de Isaac. E eles falaram assim, ó, vimos claramente que o Senhor é contigo. Será que as pessoas têm visto que Deus é com você? Aí ele falou, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Vamos fazer uma aliança? Vamos, porque eu estou vendo, eu vejo, eu percebo que Deus é na sua vida. Então nós vamos fazer aliança. Aí eles falaram assim, jura para nós que não farás maus, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Que nós possamos ser chamados de abençoados do Senhor, que as pessoas nos conheçam por isso, por sermos abençoados, por termos a bênção em nós, por termos o Deus da bênção em nós, que nós possamos ser conhecidos por isso. Aí ele falou assim, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, lhe deram notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram, achamos água. Quer dizer, eles estavam procurando água num poço e eles acharam água. Depois de haver essa aliança, né, de ter se quebrado esta rivalidade, porque Isaac saiu, aqui fala que quando eles chegaram, Abimeleque chegou com Alzate e Ficol, pela palavra que ele disse, dá para perceber que ele estava ainda magoadinho, Isaac ainda estava chateadinho com Abimeleque, porque ele falou, por que você veio aqui atrás de mim? Você não me despediu? Você não me mandou embora da sua terra? Aí falou assim que eles fizeram um juramento, eles comeram, eles beberam, que significa um sinal de comunhão, que significa um sinal de aliança. Aí fala assim, que os servos dele, naquele mesmo dia. Então, quer dizer, quando há um conserto, quando se há uma limpeza de pensamento, eu não tenho raiva você tira tudo isso e você perdoa, você é perdoado, você faz aliança, você faz um juramento, Deus habita, o Espírito Santo de Deus vem e sela com a paz. Aí fala que nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e deram notícia de que os poços que eles estavam furando, que eles tinham cavado, eles acharam água.
E ao poço então chamou Seba, por isso Betseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, quer dizer, ele era Esaú 40 anos, filhos de Isaque, quer dizer, filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então Jacó também tinha 40 anos. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ele teve duas mulheres, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. O seu filho Esaú, com 40 anos, tomou duas mulheres por esposa. Naquela época podia, hein? Hoje não mais. Naquela época podia. Ele tomou duas mulheres que não eram da mesma linhagem. Você lembra? Se você não assistiu as anteriores, vá lá agora, faça a sua inscrição, ative o sininho, assista. Porque nós vimos, nós descobrimos no canal Descobrindo a Bíblia que quando Isaac, a sua mãe faleceu, ele já estava com essa idade também de 40 anos, e era a época dele se casar. Abraão, seu pai, teve o cuidado de mandar Eliezer, seu braço direito, ir buscar uma esposa do seu povo, da sua linhagem, para que ele pudesse se casar. Esaú não teve esse mesmo cuidado, ele quis fazer coisa da sua cabeça, tomou duas mulheres ali do povo, Eteu, e ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Aí você imagina que pode ter acontecido muitas coisas, de noras que briga com a sogra, que briga com o sogro, que se não dá bem com a vida deles, eu acho que se tornaram um inferno. Até porque a gente pode perceber que hoje nós estamos vivendo um período de quarentena por causa do coronavírus. Houve um aumento de mais de 40, que eu vi as estatísticas, mais de 43% de abuso, de violência doméstica, de assassinato de mulheres, de espancamentos, crianças, mulheres, idosos. Por quê? Porque por causa da quarentena, as pessoas foram obrigadas a conviverem 24 horas. Houve muitos divórcios nesse período, que a gente sabe, a estatística falou que aumentou demais o número de divorciados, as separações, as brigas, a depressão, ansiedade, homofobia não, como que fala? Fobias diversas. Por quê? Por causa da convivência, que você tem que conviver com a pessoa, e às vezes você não é tolerante, às vezes você não pensa no que você fala, do que você suas atitudes, de um estresse que você está vivendo, e você passa isso para as pessoas que convivem com você. Aí o que acontece? Você imagina que eles viviam em tendas. Eles viviam muito próximos, não era aquele. Eles não viviam assim. Por exemplo, eu estou aqui num bairro e meus irmãos podem estar morando em outra cidade, em outro país. Não, eles viviam muito próximos, viviam muito juntos. Aí você imagina como que foi o inferno daquela família com duas mulheres atazanando, as duas noras, com costumes, com cultura, com pensamentos, com servindo a deuses diferentes. Imagine o que não deu essa convivência. Aqui fala que as duas tornaram-se a vida amarga de Isaac e de Rebeca. Eles já deviam ser 70, já tinham mais de 100 anos eles. Estavam vivendo esse tipo de situação. Às vezes a gente não imagina, só lendo a Bíblia, que a gente vai descobrir todos esses detalhes, que não foi diferente aqui, este episódio que nós lemos hoje, do que nós estamos vivendo esse ano de 2020, de estar vivendo na mesma casa, com crianças, com às vezes avós.
Não ter aquele período de você sair, das crianças saírem para estudar, as crianças estão ficando muito irritadas. É difícil, mas já aconteceu isso lá, ó, naquela época. E tudo serve de lição. Nós vamos descobrir o que aconteceu nos próximos capítulos, ok? Meu nome é Valdete Rosa. Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não fez isso, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho para você não perder mais nada de agora para frente. Tudo que nós postarmos aqui, ok? Um abraço, um beijo e até mais.